Bem-vindos a mais um episódio de Perguntas de Mike. Episódio de hoje: O Clamor da Meia-Noite. Mike passou o dia no sítio com a família. Eles riram, conversaram e curtiram na frente da fogueira. Mãe, estava fazendo meu ano bíblico e li o episódio das 10 virgens. É uma parábola, não é? Sim, e nos ensina coisas muito importantes, sabia? Essa história parece muito descrever a história sobre a qual conversamos esses dias atrás. Aquilo que aconteceu com os que aguardavam a vinda de Jesus em 1844, não parece? Era uma grande expectativa. Sabiam que Jesus estava voltando. Todos os sinais de que Jesus havia falado tinham ocorrido. A destruição de Jerusalém, a perseguição dos cristãos, durante a Idade Média, o dia escuro, a lua sem dar a luz e as estrelas caindo do céu, lembra? É verdade. Todas as pessoas que acreditavam na mensagem do advento estavam ansiosas pela volta de Jesus, assim como as 10 virgens aguardavam a chegada do noivo. Que mensagem essa parábola nos ensina? Sei que fala sobre estar preparado para quando Jesus voltar. Algumas estavam e outras não. Bom, analisando a história, o óleo representa o Espírito Santo. Algumas damas de companhia do casamento não tinham estoque de óleo. Estavam fazendo parte do cortejo nupcial, por impulso, sem se preparar para desafios ou demora. Em 1844, quando chegou o momento, sem o aparecimento do noivo, as lâmpadas estavam apagadas, não conseguiram lidar com a demora e com o constrangimento quando Jesus não veio. Alguns se haviam unido aos mileritas por medo ou dependendo da fé dos outros, em vez de estudar a palavra de Deus por si mesmos. E assim não tinham o Espírito Santo para ajudá-los a enfrentar as provas. Todos os mileritas estavam esperando que Jesus voltasse no outono de 1844. Claro que ele não veio e os mileritas ficaram amargamente desapontados. Muitas pessoas desistiram da sua fé, mas o povo de Deus, que havia examinado o próprio coração e lido com humildade a sua palavra, reconheceu que o Espírito Santo estivera realmente trabalhando. Devia haver uma explicação diferente. Devia ter havido algum erro. Quer dizer, Jonas disse aos habitantes de Nínive que a cidade seria destruída e acabou não acontecendo assim. Talvez houvesse alguma coisa que o grupo de 1844 não tinha entendido. Você acertou. Recapitulando a experiência toda, Guilherme Miller disse que não teria feito nada diferente. Havia sentido naquela ocasião que Deus queria que ele pregasse a sua mensagem e fez o que Deus pedira. Deus não abandonou seu povo naquele terrível desapontamento. Embora não entendessem ainda qual era o seu plano, aqueles cristãos confiaram em Deus e permaneceram fiéis. As profecias claras e conclusivas indicavam a vinda de Cristo como estando próxima. A bênção do Senhor na conversão e no reavivamento entre os cristãos era a prova de que a mensagem era do céu. Juntamente com as profecias bíblicas, havia instrução animando-os a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que era tão difícil de entender se tornaria claro no devido tempo. Alguns versos bíblicos fortaleceram aquelas pessoas na época, como fortalecem a nós hoje, por exemplo, Abacuque 2, de 1 a 4. Peraí, eu sei esse verso. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. O justo viverá pela sua fé. Puxa, mãe, era bem o que precisavam ouvir. Deus sabia. Que legal. Veja, Deus realmente deu esperança para eles através da sua palavra. Aqueles que esperavam se sentiram muito confortados. Aquele que conhece o fim, desde o princípio, lhes dera esperança. Não fossem essas porções das Escrituras, sua fé teria fracassado. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo do Advento. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias. Sua experiência é ilustrada pelos acontecimentos de um casamento oriental. A vinda de Cristo, conforme anunciada pela mensagem do primeiro anjo,
era entendida como representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual, que aconteceu pela proclamação de sua segunda vinda, correspondeu à saída das virgens. Nesta parábola, todos haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e saíram, a encontrarem-se com o noivo. Enquanto as virgens displicentes não levaram azeite consigo, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em vasilhas. A última classe tinha estudado as Escrituras a fim de aprender a verdade e possuía uma experiência pessoal, uma fé em Deus que não poderia ser derrotada pelos desapontamentos e demora. Outros haviam sido movidos pelo impulso, haviam dependido da fé dos irmãos, satisfeitos com as puras emoções. Eles haviam saído para encontrar o Senhor sob a perspectiva de recompensa imediata. Aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Bíblia tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam destruir. Uma classe abandonou sua fé, a outra ficou aguardando pacientemente até que a luz mais clara fosse dada. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Davi seria o mesmo sem as difíceis experiências com o leão, o urso ou o gigante? Ou Daniel sem a cova dos leões, e até mesmo seus amigos sem a fornalha ardente? Onde quer que o apóstolo Paulo fundasse uma igreja, alguns que diziam receber a fé introduziam falsidades. Lutero também sofreu grande angústia causada por pessoas fanáticas e que posicionavam suas ideias acima das escrituras, e muitos o seguiram. Mas, mãe, na parábola das 10 virgens, o noivo chegou, Jesus voltou. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. O sentimento foi muito forte. Eis aí o clamor da meia-noite. Aí vem o noivo. Antes do desapontamento, os argumentos produziram forte convicção, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de cristãos. O movimento alastrou-se de cidade em cidade, de vila em vila. Houve pouca alegria arrebatadora, porém, mais profundo exame de coração, confissão e abandono dos pecados. Houve uma completa consagração a Deus. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas. Ao chamado Eis o Noivo, os que estavam esperando se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Estudaram a palavra de Deus com interesse mais profundo do que nunca. Não foram os mais talentosos, e sim os mais humildes e devotos, que se contaram entre os primeiros a obedecer ao chamado. Lavradores deixaram as colheitas no campo e mecânicos depuseram as ferramentas, saindo para dar a advertência. De modo geral, as igrejas fecharam as portas a essa mensagem, e numeroso grupo dos que as receberam cortou sua ligação com elas. E os que se congregaram sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem: Eis o noivo. A fé atraía a resposta à oração. Como aguaceiros sobre a terra seca, o Espírito de graça descia sobre os pesquisadores sinceros. Os que esperavam em breve estar face a face com seu Redentor sentiam solene alegria. Os que receberam a mensagem oravam muito uns com os outros, e se alguma nuvem escurecia seu espírito, não descansavam enquanto não fosse dissipada pela graça perdoadora. Contudo, o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira serviu de restrição ao mundo incrédulo. Mas, como não se vissem sinais da ira de Deus, recuperaram-se de seus temores e retomaram a difamação e o ridículo. Muitos que diziam crer agora renunciavam à fé. Os escarnecedores ganharam para suas fileiras os fracos e os covardes. E todos estes se uniram para declarar que o mundo permaneceria o mesmo por milhares de anos. Os cristãos fervorosos e sinceros não ousavam negar que o Espírito Santo acompanhava a pregação do segundo advento. Não conseguiam perceber qualquer erro nos períodos proféticos. Mãe, Jesus ainda vai voltar. Então, essa parábola das 10 virgens serve para nós hoje, não é? Sim, filho. Não dá para arriscar a salvação como as virgens displicentes fizeram. E sem o Espírito Santo não tem jeito. E depois que Jesus voltar, não haverá mais chance. O preparo é agora. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará.
Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esse conselho é dirigido à igreja nos últimos dias. A esse tempo, soam claras as palavras: o meu justo viverá pela fé. A única maneira segura de proceder era acariciar a luz já recebida de Deus, prosseguir no exame das Escrituras e aguardar paciente e vigilantemente pelo recebimento de luz adicional. As 5 prudentes que estavam preparadas, com as lâmpadas acesas, se uniram à multidão, entraram na casa com o cortejo nupcial e fechou-se a porta. Quando as virgens displicentes chegaram à entrada na casa do banquete, receberam uma recusa inesperada. O anfitrião declarou: não vos conheço. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo é símbolo do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Seu Espírito é comunicado aos que são consagrados para o seu serviço. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada, e quando se ouvir o clamor, muitos não estarão preparados. Não têm óleo em seus vasos nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro, e serão presa de tentações sutis. Filho, infelizmente a classe das virgens imprudentes são aqueles que têm consideração pela verdade. Defenderam-na, são atraídos para a verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo, não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelas pessoas comparadas ao pedregal. Lembra da parábola que Jesus contou do semeador e onde caíram as sementes?
Nós somos os solos nessa parábola. Alguns, como as virgens imprudentes, são como o solo à beira do caminho. Receberam a palavra prontamente, porém, deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com seu desejo e consentimento, nele implantando a natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram seu caráter, não tiveram comunhão com ele. Por isso, não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus é formal. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a boca, mas seu coração segue a sua avareza. O apóstolo Paulo assinala que essa será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada clamando paz e segurança. Quando acordados de sua indiferença, percebem a sua condição e imploram a outros que lhes supram uma falta. Mas em assuntos espirituais, porém, ninguém pode ajudar. Então, não está falando de pessoas que não acreditam em Deus ou que são desobedientes? Não, são cristãos como nós, mas que se tornaram displicentes, como se Jesus não fosse voltar ou fosse demorar. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outra pessoa. Ninguém pode receber por outra pessoa o Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, a terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas livrariam a sua própria alma pela sua justiça. É na crise que o caráter é revelado. Quando a voz proclamou à meia-noite, aí vem o esposo sair-lhe ao seu encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fez a preparação para o evento. Ambos os grupos foram surpreendidos. Porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para serem supridas as necessidades do Espírito. As 10 virgens estão esperando na noite da história desse mundo. Todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam, aparentemente, a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. Estas 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. No dia final, muitos hão de requerer admissão ao reino de Cristo, dizendo: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas a resposta será: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Nesta vida, não tiveram comunhão com Cristo. Por isso, não conhecem a linguagem do céu. São estranhos às suas alegrias. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. Unicamente a comunhão do Espírito que desprezastes poderia unir-vos à multidão jubilosa que estará no banquete das bodas. Não podereis participar dessa cena. Sua luz incidiria sobre olhos cegos, e sua melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar de júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. Serão excluídos do céu por sua própria inaptidão para sua companhia. Não podemos estar prontos para encontrar com o Senhor acordando na hora que ouvir o brado, aí vem o esposo, e então tomar nossas lâmpadas vazias e resolver enchê-las. Não podemos viver longe de Cristo aqui e ainda assim achar que estamos preparados para a sua companhia no céu.
Na parábola, as virgens prudentes tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas. Suas lâmpadas arderam como chama contínua pela noite de vigília. Contribuíram para aumentar a iluminação em honra ao esposo. Brilhando na escuridão, elas auxiliaram a iluminar o caminho para o lar do esposo, para a ceia das bodas. É muito sério. Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso mesmo. Assim devemos irradiar luz nas trevas do mundo. Colocando no coração os princípios de sua palavra, o Espírito Santo desenvolve nos homens as qualidades do próprio Deus. A luz da sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete das bodas do Cordeiro. A vinda do esposo foi à meia-noite, então a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais escuro da história deste mundo. Lembro-me bem da história de Noé e de Ló. O mundo da época estava exatamente nessa condição. É como tudo vai ficar justamente antes da vinda de Jesus. Isso mesmo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como a da meia-noite. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas exatamente nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. Eis, diz a Escritura, que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo conhecimento de seu caráter. Ele tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante. O profeta Isaías diz: Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará diante de sua face. Cristo veio ao mundo como sua luz. Veio representar Deus aos homens. E dele está escrito que foi ungido com o Espírito Santo e com virtude. Na sinagoga de Nazaré, ele disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres deterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é a tua carne? Assim, pois, a glória de Deus deve brilhar mediante sua igreja na noite de trevas espirituais, soerguendo os oprimidos e confortando os que choram. Mãe, esse mundo está sofrendo, não é? Em nosso redor, em todos os lados, há necessitados e miseráveis. Nas notícias dos jornais, só sofrimento. Deus não deseja somente aquilo que temos para dar aos necessitados, mas também nosso tratamento amável, nossas palavras de esperança, nosso abraço e aperto de mão. Quando Jesus curava os doentes, ele colocava suas mãos sobre eles. Também, como Jesus, devemos estar próximos de quem desejamos ajudar. Existe muita gente que não tem mais esperança. Muitos perderam o ânimo. Precisamos levar a esperança que temos para essas pessoas com palavras de conforto. Orar por eles. Para aqueles que desejam conhecer a Deus, podemos ensinar-lhes. Precisamos apresentar o nosso melhor amigo para elas, não é? É certo. A mensagem de esperança e misericórdia tem que ser levada aos confins da terra. Quem quiser pode aproximar-se, usar do poder de Deus e começar a andar ao lado dele. Ninguém precisa andar em trevas à meia-noite. A escuridão vai embora diante dos brilhantes raios do sol da justiça. Mas, mãe, ninguém pode dar aquilo que não possui, não é? A humanidade sozinha não pode fazer nada. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar-se luz. O amor de Deus, continuamente dado a nós, é que nos dá poder para levar a luz. Daí, cheios do amor de Deus, faremos boas obras,
servindo a Deus sinceramente. É verdade, precisamos pedir o Espírito Santo a cada dia. Ele é a fonte dos recursos celestes. Só não receberemos se não pedirmos. Deus deseja que mostremos em nossa vida a sua própria alegria. E assim poderemos ser uma influência que transmite ânimo, auxílio e verdadeira salvação às pessoas. Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, perfeito amor, segurança perfeita. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ao passo em que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda vinda. Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e nos alegremos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque ao Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Mike, recapitulando o que vimos até aqui, a parábola das 10 virgens representa a experiência da Igreja de Cristo imediatamente antes da segunda vinda, percebeu? Essa igreja tem, toda ela, acesso à palavra de Deus. E também toda ela é adventista na sua crença, crê que Jesus vai voltar. Contudo, somente parte dela tem a plenitude do Espírito Santo, ao passo que a outra parte tem uma medida insuficiente do Espírito Santo. Tem azeite, mas não em quantidade suficiente para arder até a vinda do esposo. As virgens nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas isso não significa que elas não tinham azeite nenhum. Caso contrário, elas não poderiam afirmar: as nossas lâmpadas estão se apagando. Entendeu? Acho que entendi. Podemos retirar uma grande lição da experiência das virgens prudentes. E é a seguinte: será que a nossa vida espiritual está apenas baseada na rápida volta de Cristo? Ou nossa fé é suficientemente forte para suportar uma eventual demora do noivo? Elas deixaram de levar azeite consigo. Mamãe, será que elas foram ingênuas pelo fato de pensarem que Jesus estava mesmo para voltar? Em verdade vos digo que não vos conheço, indica claramente que não foi ingenuidade delas, mas foi uma decisão pensada, pois Jesus lê o coração. Então, as virgens e prudentes são pessoas que estarão dentro da igreja dos últimos dias, que apesar de possuírem a palavra de Deus e de conhecerem as verdades, não se encontram convertidas. Então, devemos aproveitar a graça que o Senhor nos concede para convertermos em virgens prudentes ou trigo genuíno, para que ao vir esse tempo não possamos cair por terra. Sim, devemos manter nossa lâmpada acesa e entrar na festa. Vai ser a festa, a maior de todas, com certeza. A família continuou curtindo a fogueira no sítio, contando histórias e cantando hinos. Eu pensei muito hoje. Eu quero ser prudente e obedecer à voz do Espírito Santo. Quero minha lâmpada cheia para brilhar por Jesus. O próximo episódio, o final da profecia. Até lá!